Olá pessoal, tudo bem? Essa é uma gravação offline, né, da aula que foi ministrada no dia 22 de novembro, mas que não pôde ser gravada. Então eu estou gravando aqui para quem tiver a oportunidade de ver depois, que não pôde comparecer online naquele dia, tá bom? Pessoal, olha só, nós tínhamos visto na aula anterior ainda, certo? O conceito de ponto no infinito, certo? Que era um tipo de ponto virtual que a gente agregava ao plano complexo, certo? E nós, além disso, nós construímos geometricamente uma representação chamada esfera de Riemann, que é essa que vocês veem aqui na tela. Pessoal, pensa no sentido inverso, né? Se você não tivesse esse pontinho aqui, essa amarra, é como se nós pudéssemos abrir novamente, deformando elasticamente essa lona da nossa casca esférica para constituir o plano complexo. Pensa agora no outro sentido, nós vimos a projeção estereográfica, a ideia é que você tem todo o plano complexo sendo topologicamente equivalente a uma esfera sem um ponto. A gente coloca um ponto a mais aqui, que é o que a gente chama de ponto no infinito, certo? Essa ideia é meio abstrata, mas a gente pode pensar em termos de vizinhanças. Olhem só que coisa curiosa. Qualquer ponto do plano complexo pode ser caracterizado em torno das suas vizinhanças. Pensemos em qualquer domínio aberto ali, certo? Sem buracos, que contenha um certo ponto. Tá? Então você tem um ponto, que seria a ponta aqui do meu dedo, e você pode imaginar todos os abertos no plano complexo que tem aquele ponto no seu interior. Pessoal, é capciosa aqui a minha pergunta. Qual é o único ponto que pertence a todas essas vizinhanças? É o próprio ponto que eu exigi que estivesse dentro de todas essas vizinhanças. Se você pensar em qualquer outro ponto, não importa quão próximo dele, você sempre seria capaz de pegar um aberto que excluiria esses outros pontos e não aquele próprio ponto de referência. Por que eu estou falando isso? Quero dizer que a gente pode caracterizar qualquer ponto pelo conjunto das suas vizinhanças. Certo? Isso é um raciocínio quase tautológico, porque suas vizinhanças quer dizer que foram conjuntos abertos, né, definidos em relação a ele. O que isso tem a ver com o que a gente está falando? Para quem se assusta ainda muito com essa ideia de ponto no infinito, percebam que nós podemos pensar em vizinhanças na esfera de Riemann. Então, por exemplo, vocês poderiam imaginar todas as formas de vocês pintarem uma vizinhançazinha em torno do ponto mais um, por exemplo. Lembra de deixar a borda aberta, um conjunto aberto, a nossa vizinhança, certo? E cada sombrazinha, então, cada domínio aqui aberto, que você colocar ao redor de um, lá no plano complexo, no plano, é um domínio, é uma região aberta, que tem um ali dentro. Agora, imagine que você não tivesse adicionado o ponto no infinito. Só que você viu que topologicamente, pela projeção estereográfica da aula anterior, todos os pontos do plano complexo são mapeáveis em algum ponto dessa esfera sem o polo norte. Só que agora, quando você olha para a esfera, imagine as vizinhanças desse polo norte. O que seriam vizinhanças desse polo norte? Pela projeção estereográfica da aula anterior, são intervalos do plano complexo regiões, né? Muito distantes da origem. Em particular, se você fizesse um disco centrado nesse polo norte, com, digamos assim, uma amplitude ou um diâmetro, isso aqui é na esfera, né, pessoal? Não é no plano, mas deixem-me falar diâmetro, muito pequeno, certo? Isso quer dizer que lá no plano complexo, você está no exterior de uma coroa de raio muito grande. Aí eu digo o seguinte, quando você pensa em todas essas coroas de raio muito grande, tem algum ponto do plano complexo que pertence a todas elas? Não tem. Qualquer ponto definido do plano complexo, eu posso pegar uma coroa suficientemente longe, certo? Uma coroa de raio suficientemente grande para excluir aquele ponto. Mas é um conjunto de abertos. A gente acaba fazendo sentido do ponto no infinito, aqui na esfera de Riemann, como sendo um novo ponto caracterizado por todas aquelas regiões do plano complexo arbitrariamente distantes da origem. Bom, não sei se isso ajuda, mas eu tenho um conjunto de vizinhanças, nenhum ponto do plano complexo vai estar ali dentro sempre, a gente conceitualiza
um ponto virtual no infinito, que é adicionado ao plano complexo, que vai ser o cara correspondente a esse polo norte nessa representação. Tá bom? Pessoal, a esfera de Riemann, ela nos ajuda a visualizar alguns fenômenos, né, principalmente de funções plurívocas, de uma forma que o plano complexo sozinho não nos permite. O ponto no infinito é importante. E a gente vai explorar agora nessa aula exatamente algumas consequências disso. Nós vamos ver que o infinito pode ser um ponto de ramificação e nós vamos ver como que os nossos cortes podem ser construídos. Tá certo? Para diferentes funções plurívocas. Então vamos lá, tá? Esse aqui tinha sido o finalzinho da aula anterior, tô só retomando a ideia aqui da esfera de Riemann, tá? O fato é, nós podemos ter qualquer tipo de singularidade, pessoal, que ocorre em algum ponto do plano complexo ou no ponto do infinito, marcado aqui na esfera de Riemann. Todos os pontos do plano complexo e mais o ponto virtual no infinito estão aqui, estão nessa esfera. Então a gente pode marcar singularidades aqui. Inclusive singularidades isoladas. Então, por exemplo, se nós tivéssemos a função simplesmente f de z igual a 1 sobre z, certo? Essa função ela é analítica no plano complexo perfurado. Você tem que tirar a origem dali, certo? Tem que tirar a origem dali. Então, a gente colocaria, sei lá, tipo um x aqui na origem, que é o polo sul da nossa esfera de Riemann, para dizer que esse ponto estaria excluído da esfera, porque nós teríamos ali uma singularidade, um polo simples. Só que, pessoal, a esfera de Riemann ela é particularmente interessante, não para a gente marcar singularidades isoladas. Se nós estivéssemos interessados apenas em singularidades isoladas, isso aqui seria uma construção desnecessária. Realmente ela brilha quando a gente está considerando singularidades não isoladas, pontos de ramificação, cortes. Porque, tipicamente, quando nós estivermos analisando funções plurívocas, nós teremos, no mínimo, 2 pontos marcados na nossa esfera de Riemann, que serão 2 pontos de ramificação, e teremos algum corte migrando, viajando de um ponto de ramificação para outro. Um corte sempre liga 2 pontos de ramificação. Os pontos de ramificação estão na extremidade do corte. Então, visualizar os possíveis cortes, mesmo que a escolha dele seja arbitrária, é muito conveniente na esfera de Riemann. Por quê? Porque muitas vezes, mas nem sempre, o ponto no infinito será um ponto de ramificação. Então é bom a gente ter uma construção em que a gente veja o nosso destino final. Tá bom? Então é isso que eu comento aqui. Eu falo mais coisas, tá? Aqui nas notas de aula, tá? Eu comento aqui que você pode ter singularidades isoladas marcadas lá, mas a verdadeira importância da esfera de Riemann, a verdadeira utilidade, é quando nós queremos estudar pontos de ramificação e cortes. Quando nós tivermos um corte, eu vou dizer que eu vou ter uma esfera de Riemann riscada. Tá bom, pessoal? Lembrem-se que isso é quando a gente olha cada ramo de uma função plurívoca. Lembra qual era a ideia lá de ramo? Nós temos uma função plurívoca quando ela é constituída por vários ramos. Teve 2 formas da gente pensar nisso, né? Ou a gente imagina que você tem múltiplas imagens para o mesmo ponto do domínio. Isso é horrível, porque função, por definição, não deveria ter isso. Só que a gente cria esse termo função plurívoca, tá? Porque você teria como domínio, essencialmente, o plano complexo e várias imagens para cada ponto do plano complexo. Mas nós temos uma outra construção também, que nós já vimos em aulas anteriores, que é a da superfície de Riemann. Nós temos uma superfície de Riemann quando nós imaginamos várias cópias do plano complexo, e aí fazemos cortes em todas essas cópias, e nós fazemos uma colagem para nós construirmos um domínio estendido. Pessoal, a esfera de Riemann pode ser usada para representar não apenas uma única cópia do plano complexo estendido, né, porque a esfera de Riemann tem um ponto no infinito, ou nós podemos colar diferentes esferas de Riemann riscadas, cortadas, com pontos excluídos, para construir um tipo de superfície de Riemann. Então, a cada momento a gente tem que tomar cuidado com isso. Se a gente está olhando para o domínio de um único ramo, ou se nós colamos vários objetos topológicos aí para construir uma superfície de Riemann. Vou tentar deixar isso claro
nas próximas construções aqui. Pessoal, quando nós estivermos olhando para um domínio de um único ramo, então eu posso até estar olhando para a esfera de rima, com algum risco, eventualmente, mas ali eu estou pensando numa função só, esse objeto, ele é deformável, certo? Em que sentido? A gente costuma dizer que se nós não destruirmos as relações de vizinhança, nós podemos deformar um espaço e dizer que nós ainda temos essencialmente o mesmo espaço topológico. Sendo mais preciso, nós teríamos o espaço pré-deformação e o pós-deformação, seriam espaços topológicos equivalentes, a gente chama de homeomorfos, tá bom? Então, quando a gente vai olhando um único domínio ali, de um ramo, a gente não pode fazer operações que colem novos pontos e nem que rasgue o nosso conjunto. Essas operações são proibidas para um domínio. Porém, quando nós quisermos construir um único domínio estendido, que é a nossa superfície de rima, para nós pararmos de falar em vários ramos, e falarmos em uma única função naquele domínio estendido, aí é uma construção que a gente quer mudar a topologia. Nós vamos querer colar as folhas através dos cortes, mesmo que a escolha dos cortes seja arbitrária, tá bom? Então tem hora que você não pode colar e rasgar. E tem hora que a gente quer colar de propósito. É importante tentar entender a diferença aqui também, tá bom? A gente cola quando a gente quer o domínio estendido, certo? Uma superfície de rima. Então, vamos analisar exemplos concretos, antes de mais nada, certo? Se eu estou dizendo que o que nos importa é o caso em que nós temos pontos de ramificação e seus cortes associados, nós temos que pensar aqui como que nós detectamos um ponto de ramificação. Como que eu acho? Pessoal, eu vou oferecer aqui para vocês uma operação prática que pode ser usada para resolver exercícios, tá bom? Embora a justificativa dela, eu vou argumentar aqui, mas esperem um desenho que vai ter daqui a pouco, tá bom? Olha só, a gente diz que o nosso ponto do nosso plano complexo estendido, lembre-se que quando eu coloco essa barra aqui, quer dizer que eu juntei aos pontos do plano complexo o infinito. Pessoal, falar que eu estou no plano complexo estendido ou falar que eu estou na esfera de Riemann é a mesma coisa, é essencialmente a mesma coisa, tá bom? Eu não vou distinguir, a gente pode visualizar um ponto Z0 nesse caso aqui, quando eu digo que ele pertence ao plano complexo estendido, como um ponto na esfera de Riemann. Nós vamos dizer que ele é um PR, vou abreviar ponto de ramificação, tá bom? Vai ser um ponto de ramificação de uma função f, se esta função for alterada quando eu fizer a seguinte transformação. Trocar z menos e0 por z menos e0 e a 2πi. Pessoal, qual é a ideia? A ideia de um ponto de ramificação é que você tem um ponto de ramificação, se você fizer um loop 360 graus ao redor dele no plano complexo, você não volta para o valor original. Se você não volta para o valor original, quer dizer que para aquele ramo, em algum lugar tem que ter uma linha de descontinuidade, que é o que a gente chama de corte. Se, por outro lado, você contorna o ponto Z0 e você voltou para o mesmo valor inicial da sua imagem, pode até ser que aquilo ali seja uma singularidade, mas não é um ponto de ramificação. Tá bom? Temos diferentes tipos de singularidade. Então, se a função for alterada por essa volta completa, que adiciona uma fase de 2π ao redor do nosso Z0 de interesse, candidato a ser ponto de ramificação, se a função for alterada, o Z0 é ponto de ramificação. Isso quer dizer que eu tenho que ter vários ramos ou várias folhas de Riemann, tá bom? A gente pode dizer que foi acumulada uma fase não trivial. Tá? O que isso quer dizer? Eu disse aqui, tá, por escrito, isso corresponde a encontrar um corte. Vamos ver um exemplo concreto para isso aqui ficar um pouco mais palatável. Vamos pegar uma potência complexa em princípio geral, z elevado a alfa. Z e alfa são números complexos, z não é a origem, a gente nunca inclui a origem na definição dessas funções, certo? A origem é o nosso ponto de ramificação de vários protótipos de função. Então, olha só o que vai acontecer.
notem que essa seta aqui, pessoal, simples, ela indica o acúmulo da fase, é uma simbologia para dizer que eu dei uma volta completa em torno da origem. Lembra que era z menos z0? Aqui o z0 é igual a zero, certo? Aí eu quero ver o que acontece com a função. Aí aqui eu ponho um implica matemático, né, da lógica. Fazer isso nessa função faz com que z a alfa vá para z a alfa e a 2π alfa. Tudo bem? Nós sabemos dividir esse alfa aqui, né? Vem para cá e para cá. Olha só. Pessoal, esse z alfa aqui é a nossa função original. A questão é, será que isso aqui vale 1? Se isso aqui valer 1, a função fica inalterada. Então, no caso aqui, a origem não será um ponto de ramificação. Só que se isso for diferente de 1. Então, olha só, nós já estudamos isso, né? Quando a gente estudou potências complexas em aula anterior. Nós sabemos que quando nós temos um múltiplo inteiro de 2π, então, se alfa for um inteiro, isso aqui vale 1. E aí, eu digo que a gente, né, teve uma fase trivial. Você até fala que foi 2π, só que a periodicidade fez a exponencial dá 1, morreu. Nossa função teria ficado inalterada. Tá? Nesse caso, pessoal, nós até podemos ter polos. Se o alfa fosse um inteiro negativo, eu posso ter singularidade. Ó, alfa igual a menos 2. Seria z menos 2. 1 sobre z quadrado, polo de ordem 2. Só que colocar o menos 2 aqui é um inteiro vezes 2π, essa fase vale 1. Então, olha só, polo é singularidade isolada. Então, não é ponto de ramificação, tá bom? Nós já tínhamos visto isso, que se o alfa fosse inteiro nessa situação, não tinha ponto de ramificação. Então, vamos tentar fazer essa construção num problema realístico para o nosso interesse. Analisemos, por exemplo, f de z igual a z a meio, que nós já estudamos também, certo? Uma função plurívoca com duas folhas. Ok? Ó, vamos ver o que vai acontecer aqui. Nesse caso, pessoal, a gente pode tomar f do z transformado, né? Porque eu tinha dito que eu tinha que dar uma volta no z. Podemos tomar f do z transformado. O que vai acontecer aqui nesse caso? Z a meio, e a 2π a meio é e a πi, que é menos 1. Isso é menos z a meio. Certo? É uma fase π vezes a função do ramo principal. Tá bom? Então, nesse caso, olha só um exemplo bem direto do que eu disse. A gente pôs aqui, a gente deu uma volta completa na origem e a função foi alterada. Tá bom? Então, isso mostra para a origem, já que nós não voltamos ao mesmo lugar, nós vimos que a origem realmente é um ponto de ramificação, como nós já sabíamos. Estou ilustrando a utilidade dessa construção. Pessoal, daqui a pouco vai ter uma sutileza muito grande. Vocês estão vendo que aqui eu peguei f do z transformado com uma fase 2π. Não será sempre isso que a gente vai fazer. Vocês vão perceber daqui a pouco, tá bom? Ué, professor, não era exatamente isso que era para fazer? Pode ser que na mesma função nós tenhamos 2 ou mais pontos de ramificação. Então, nem sempre a gente vai pura e simplesmente trocar o argumento da função pelo argumento girado. Vai ter uma sutileza. Aguardem um pouquinho. Tá bom? Ok. Tá? Agora, vamos só fazer um comentário sobre essa nossa função ainda, f de z igual a z a meio, porque eu quero analisar o ponto no infinito. A mesma coisa que a gente viu agora, que foi dar uma volta na origem e ver que teve uma fase não trivial acumulada, uma fase de π, que virou um fator multiplicativo menos 1 na nossa origem, a mesma coisa ocorre no ponto no infinito. Querem ver? Pessoal, como é que a gente estuda o ponto no infinito mesmo? Nós temos que pegar a função original e trocar o seu argumento pelo seu inverso. Então, eu tenho que fazer f de 1 sobre z. Se f de z era z a meio, f de 1 sobre z é z a menos meio. Pessoal, olha só. Então, agora, primeiro eu fiz essa transformação, porque eu vou estudar o comportamento no infinito da f original, estudando o comportamento na origem
desta nova função. Eu vou estudar a origem dessa nova função. Se a origem desta nova função, com essa mudançazinha aqui, for um ponto de ramificação, isso quer dizer que o infinito será um ponto de ramificação da f original, que é z a mais meio, e não essa, tá bom? Pessoal, eu não vou fazer essa conta aqui porque ela é exatamente análoga ao que a gente fez acima. Simplesmente essa função em que a gente trouxe o infinito para a origem, ela é z a menos meio, e aqui em cima a função original era f de z a z a meio. Se eu fizer isso aqui, mais meio menos meio não vai fazer diferença. Ao invés de e a pi, eu vou ver e a menos pi, que também é menos 1. Ou seja, contornar a origem da função preparada para ter trazido o infinito para a origem, também dá um acúmulo de fase não trivial. Então, se a origem é ponto de ramificação desta função aqui, isso quer dizer que o infinito é ponto de ramificação da função original. Então, nós temos 2 pontos de ramificação. Notem que o infinito estava escondido. Você pensa na origem aqui como ponto de ramificação desta f, mas o infinito também é, e você tem que fazer uma análise para ele. Preciso disso, professor? Precisa, porque você não sabe para onde vai o corte. Isso não é um preciosismo matemático que não interessa aos físicos de jeito nenhum. Você precisa saber onde estão, quais são todos os possíveis, né, pontos de ramificação da sua função, para você saber quais são os possíveis cortes. Bom, então vamos ver aqui o que acontece. Ó, eu poderia ter marcado com um xizinho vermelho aqui para eu dizer, então, que eu excluiria com certeza o zero e o infinito do domínio da minha função, ou de um dos ramos da minha função, f de z igual a z a meio. Eles realmente são singularidades. Agora, corte, pessoal, vai ser qualquer linha de descontinuidade arbitrária que emana de um ponto de ramificação para o outro. Aqui eu coloquei como um tipo de meridiano desse nosso globo, certo? Eu sinalizei aqui, a resolução ficou ruim, perdão, eu sinalizei aqui pequenos contornos, ó. Isso quer dizer que se eu fizesse aqui um certo paralelo no sentido de linhas de latitude constante, tá, pessoal? Paralelos, né? Meridianos e paralelos na nossa geografia. Então, se eu tivesse aqui uma latitude constante e eu circulasse, notem que eu estaria encontrando o corte aqui em algum momento. Então, eu quero dizer que eu quero circular a origem e eu encontro uma linha de descontinuidade. Ou se eu circulasse o infinito, eu também encontro. Isso reflete o fato dele ser um ponto de ramificação. Agora, eu sempre vou encontrar isso, eu sempre vou colidir com esses 2 circuitinhos aqui, com qualquer caminho que vá do zero ao infinito. Qualquer um deles. Por isso que o corte é arbitrário. Tá bom? Então, olha lá. Vamos lá. Estou falando de corte, quer dizer que eu estou falando de um dos ramos dessa minha função aqui. Um de cada vez. Eu tenho 2 ramos. Eu tenho um ramo que eu posso chamar de mais raiz de z. Pessoal, raiz e z a meio é a mesma coisa? Só que às vezes a gente escreve raiz de z para nos referirmos ao ramo principal, tá bom? O outro ramo é menos raiz de z, tá? Então, imagina o domínio de um desses ramos, mais raiz de z. Se eu vou olhar um ramo isoladamente, então não basta eu excluir o zero e o infinito, que são os pontos de ramificação. Por mais que seja arbitrário, eu tenho que ter um corte. Esse corte, pessoal, ele poderia ser simplesmente suprimido. Imaginar que eu tirei do meu domínio também esse risco na casca da laranja, que eu fiz com uma faca. Mas nós já vimos, principalmente quando nós estudamos a função argumento, que é um pouco, pode ser interessante, ao invés de simplesmente nós retirarmos aquele risco, pode ser que a gente faça aqui uma escolha de incluir aquela linha de risco do corte por um lado, por isso que eu chamei aqui de fechado, e excluir pelo outro lado aberto. Lembra que, por exemplo, o principal argumento, a função argumento que eu defini para vocês, ela incluía o menos π
e aí girava até o mais π excluído, é um efeito análogo aqui, tá bom? Então, ou você simplesmente tira, ou se você quer incluir aquela linha, você inclui de um lado do intervalo e não do outro. Tá bom. Pessoal, agora eu vou começar com as brincadeiras de topologia. Eu estou olhando para o domínio de um ramo. Ora, se eu risquei a casca da minha laranja, isso quer dizer que dois pontos pertinho ali do risco, mas um de cada lado, eles não são vizinhos, porque tem uma descontinuidade entre eles. Oficialmente, eles não são vizinhos. Se eles não são vizinhos, eles não são próximos, em algum sentido. Então, topologicamente, eu posso imaginar que eu enfiei minha mão ali naquele rasgo da laranja e, sem promover colagens e novos rasgos, sem afastar quem estava próximo, eu posso abrir a casca da laranja. Então, essa é a ideia do que está acontecendo aqui. Eu tenho uma aresta incluída, outra excluída, uma incluída, outra excluída, mas isso não é importante. O que interessa é que eu possa afastar, porque quem eu estiver afastando daqui e daqui já não era vizinho mesmo. Então, ó, eu abro, até chegar em um hemisfério. Topologicamente, pessoal, o domínio de um desses ramos de uma função com dois pontos de ramificação, certo? Pura e simplesmente aqui em um corte, topologicamente ele é um hemisfério. Tá? Então essa foi aquela construção em que eu disse que eu não podia rasgar e nem colar. Pessoal, eu não rasguei porque eu quis. O rasgo foi necessário da linha de descontinuidade. Ele não foi uma construção minha. Eu era obrigado a fazer esse rasgo. Isso não foi uma arbitrariedade. Tá? O rasgo existe. Se você quer fazer o domínio de um dos ramos da sua função, ele já está lá. Muito bem. Só que agora eu vou querer fazer a construção não desse domínio simples, que isso aqui era para ser um plano complexo estendido. Eu teria o plano complexo mais o ponto no infinito, e eu tive que excluir alguém porque eu fui obrigado, pela natureza da função, são as singularidades da função, certo? Então eu pus o infinito, mas tive que tirar o infinito agora, porque calhou dele ser um ponto de ramificação. Só que agora eu vou querer imaginar o seguinte, eu quero imaginar uma função definida num domínio estendido de verdade. Ah, você não já estendeu com um ponto no infinito? Não, isso foi minimal. O que eu quero estender agora é no sentido de possivelmente várias cópias do plano complexo para fazer uma superfície de Riemann. Então eu vou ter que considerar dois hemisférios como esse para a função z a meio. Porque eu vou ter um hemisfério como esse que eu deformei para um ramo e outro hemisfério para o outro ramo. Em um desses hemisférios, o seu equador ali, a sua borda, tem uma parte que é aberta, outra parte que é fechada. Para o outro ramo também, é a mesma coisa. Então, o que a gente pode fazer é pegar dois hemisférios como esses, tá? E um representa o domínio topologicamente, eu não preciso da esfera de Riemann, como eu disse, era uma esfera riscada. Uma esfera riscada é topologicamente a mesma coisa que um hemisfério. Eu tenho um hemisfério para um ramo, eu tenho um hemisfério para o segundo ramo. Eu vou dizer que essas aqui são duas folhas de Riemann, e eu vou colar as duas folhas dessa minha função que tem apenas duas folhas. Eu vou fazer onde está aberto no equador de uma, vai pegar no fechado do equador da outra e vice-versa. Vou colar. E aí eu formo uma nova esfera de Riemann. Pessoal, isso foi uma coincidência. Em geral, a superfície de Riemann, para uma função plurívoca qualquer, não será novamente uma esfera de Riemann. Mas para esse caso foi. Ó, e essa nova superfície, agora, essa nova esfera de Riemann, galera, ela não tem corte. Porque onde era fechado em um, era aberto na outra. Não existe mais descontinuidade. Olha que coisa louca. Agora, nesse domínio estendido, por mais que ele pareça o original, porque calhou de ser uma esfera também, se eu der uma volta completa na origem, eu volto para o mesmo lugar. A ideia, pessoal, se eu começasse lá atrás, ó, nessa minha projeção, enquanto eu faço essa semicircunferência até aqui,
Isso seria o 360 graus de um plano complexo em torno da origem. A gente tem um 720 graus disfarçado aqui. Esse aqui é um domínio estendido. Então, em um hemisfério eu varri completamente a primeira folha, certo? E aqui na outra semicircunferência eu varro a segunda folha. Então, a gente sabe, a gente faz isso na superfície de Riemann para que aqueles cortes que eram arbitrários não sejam pontos singulares. Só quem realmente é singular e deve ser excluído do domínio, desse domínio estendido da superfície de Riemann, são os dois pontos norte e sul, infinito e origem, respectivamente. Tá bom? Então eu coloquei isso aqui como um resquício, é como se fosse uma cicatriz curada, pessoal. Quando eu colo as folhas de Riemann, os cortes originais pré-colagem, depois eles cicatrizam, eles não viram singularidades da função no domínio estendido, na superfície de Riemann. Então, sempre é isso. Pensou num ramo, um ramo, aí tem corte, tem uma linha de descontinuidade, não tem jeito. Mas a ideia da superfície de Riemann é você estender, generalizar a ideia do seu domínio para que a sua nova função não seja plurívoca, mas você navegue num objeto matemático diferente que tem de onde as arbitrariedades foram tiradas, certo? Então as cicatrizes se curaram. Então essa esfera de Riemann com dois pontos excluídos, mas sem risco, ela é a superfície de Riemann da função z a meio. Ok? Muito bem, só um segundinho. Água e café. Continuemos. Tá? Então, aqui é a nossa conclusão. Nós colamos duas esferas riscadas e obtivemos uma esfera sem risco. Apenas sem aqueles dois pontos de ramificação. Tá bom? Pessoal, mas repito, nem sempre a gente vai ter uma superfície de Riemann sendo uma esfera de Riemann, tá? Pessoal, são vários termos de Riemann, né? Folha de Riemann, superfície de Riemann e esfera de Riemann. Não vamos confundir esses três termos, tá bom? Muito bem, então uma figura qualitativamente interessante aqui pra gente, tá? Você só tem que tomar cuidado se você está olhando uma esfera de Riemann que é domínio de um ramo ou se é a sua superfície de Riemann. Pessoal, essa situação do z a meio, ela é qualitativamente idêntica para g de z igual a meio de z menos 1. Como assim, professor? Uma era só z a meio, a outra é z menos 1 a meio, e é qualitativamente idêntico? Pessoal, eu já adianto aqui o resultado para vocês. Vocês se lembram que o ponto no infinito estava escondido na primeira? A primeira função, z a meio, tinha dois pontos de ramificação. E aí, para um ramo, uma única folha de Riemann, eu faço um corte, que liga os dois pontos de ramificação. Essa função aqui terá a origem e o ponto 1 como dois pontos de ramificação. Mas o infinito não será ponto de ramificação. Então, topologicamente, vai ser a mesma coisa. Dois pontos de ramificação, um corte os unindo. Vamos ver isso? Vamos ver se isso é verdade? Ó. Então, como eu disse, na anterior, o ponto no infinito era um ponto de ramificação escondido. Mas não é o caso aqui. Olha só. Eu vou ilustrar mais uma vez aquela brincadeira de acúmulo de fase, né? Ó, de fato, esses dois pontos, Z0 que é a origem e Z1 igual a 1, ambos são pontos de ramificação dessa nova função G. Olhamos para a cara dela mais uma vez. Certo? Por quê? Como que eu provo isso? Vamos ver. Olha só. E aqui eu vou conectar com uma ressalva que eu tinha feito antes que eu ainda não tinha ilustrado. Vou avaliar se a origem é um ponto de ramificação. Então, eu vou trocar Z por Z e a 2πi. Eu teria feito um loop completo em torno da origem. Só que olha só, pessoal. Tipicamente, quando a gente faz uma mudança num argumento como esse da função, olha o que aconteceria. Vocês imaginariam que esse Z seria trocado por Z com fase 2π. E aqui também. É o que a gente imagina.
Não é assim que a gente estuda esses candidatos a pontos de ramificação. Pessoal, nessa construção aqui, se eu estou centrando a atenção na origem, apenas esse termo acumula uma fase 2π, de eu circular em torno da origem. Eu não substituo o z e a 2π neste cara aqui, porque eu não estou avaliando o ponto 1. Então, olha só, lembra que eu tinha dito lá na z a meio, que eu fiz lá naquela ocasião, deixa eu voltar lá para ser bem explícito. Quando eu fiz esse estudo lá, antes de todos esses desenhos, aqui, ó, vocês viram que aqui eu escrevi f de z e a 2πi, para eu dizer que eu tinha que trocar o z por z e a 2πi aqui? Pessoal, risca isso. Isso não é verdade em geral. Em geral, você não vai fazer a f do argumento mudado, porque pode ser que haja partes da sua estrutura funcional onde você quer mudar isso e partes onde você não quer mudar isso. Por quê, professor? Calma, vai ficar ainda mais claro daqui a pouco. Mas primeiro, operacionalmente, eu estou falando isso para vocês. Não escrevam não, de jeito nenhum, não escrevam que a gente quer calcular g de z e a 2πi. Porque se fosse g de z e a 2πi, eu deveria acumular a fase 2π aqui e aqui. Não é o que eu quero. Eu quero mexer só em um deles. Qual é o resultado? Z menos 1 permanecem. Esse E a 2πi com o meio da E a πi, que é menos 1. E eu percebo que a minha função é alterada. Certo? Então eu acumulei uma fase π circulando a origem. Então, a origem é um ponto de ramificação para mim. Certo? De ordem 2. Porque tem a ver aqui com esse acúmulo de fase π. Tá bom? Agora, o que eu faço em relação ao ponto 1? Lembra da minha receita de acúmulo de fase, o que eu fazia? Lembra que tinha lá um z menos um z0? Então, quem faz o papel agora do z0 é o número 1. Então, eu tenho que trocar z menos 1 por z menos 1 e a 2πi. Porque agora eu tenho que circular o ponto 1. Esse é o motivo da gente trocar o z por um z com fase 2π em um dos termos da sua função e não no outro. Nós queremos analisar cada ponto separadamente. Então, aqui nesse caso, com essa transformação, o z permanece inalterado e agora esse z menos 1 ele vai vir acompanhado de uma fase de 2π. Z menos 1 a meio permanece como antes, E a 2πi a meio E a πi, que vale menos 1. Então, nós também temos uma fase acumulada de π, a nossa função é alterada, então 1 também é um ponto de ramificação. Tá? Tanto 0 quanto 1 são pontos de ramificação. Seria assim que vocês resolveriam exercícios, tá, pessoal? Para detectar pontos de ramificação. Ok. Agora eu vou fazer uma ilustração aqui para tentar mostrar para vocês, trazer mais fundamento dessa história do porquê que a gente troca o z por z a 2πi numa parte da função e não na outra. Galera, olha só o que acontece. Aqui está um desenho super carregado, tá? Mas não se preocupe com isso, não. Ó, vamos analisar o que acontece se a gente fizesse um certo loop, um contorno fechado aqui, positivamente orientado, em torno da origem, mas com um raio razão suficientemente pequeno para a gente não chegar, não incluir o ponto 1. Tudo bem? Então, olha só. Tá? O que vai acontecer aqui? Qual é a fase de um ponto que vai fazendo essa circunferência vista do ponto 0, a origem? Então, imagina esse ponto inicial aqui. Pensa que ele está verde. Esquece o vermelho aqui, porque vai ser o que eu vou falar depois. Eu localizo esse cara como θ0 igual a 0. Aí eu vou subir até um θ0 igual a π sobre 4. Vou para um θ0 igual a π sobre 2. Entrei no segundo quadrante. θ0 igual a π.
θ0 igual a 3π sobre 2. θ0 vou tendendo para cá, vou tendo valores bem próximos de 2π. Pessoal, esse é exatamente o nosso problema, né? A gente começou numa fase 0, estamos chegando numa fase 2π. A gente pode sentir a fase. Nas funções plurívocas, a gente sente a fase, certo? Acumulou uma fase. Então, ó, como a origem 0 é um ponto interior a esse contorno, ele sente o seu ponto Z acumulando uma fase 2π. Agora, pessoal, olha só. Será que o ponto 1 sentiria essa mudança de fase no circuito verde? Ele não sentirá porque ele é um ponto externo ao circuito. Pessoal, os pontos sabem, em algum sentido, se eles estão dentro ou fora de loops fechados. Porque eles podem ser sensíveis ao argumento ou não. Pontos interiores são sensíveis ao argumento. E pontos exteriores a loops fechados não são sensíveis. Blá, blá, blá? Não, é matemática. Olha só. Pessoal, vamos imaginar aquele mesmo circuito verde contornando 0, só que visto do ponto de vista de 1. Visto do ponto de vista de 1. Certo? E digamos então que a gente tivesse um sistema de coordenadas em que a gente definisse uma fase θ1 de um ponto Z. Só que eu teria construído isso, esse Z, para eu marcar θ1 em relação a esses raios vetores centrados em 1. Então, olha só. Qual seria a fase θ1 deste ponto aqui do plano complexo? θ1 é a fase vista a partir de 1 com esse sistema de coordenadas. Ora, θ1 é 0 para mim, para cá. θ1 é igual a π sobre 2 para cá. Vindo para cá, θ1 é igual a π. Ó, o θ1 é definido aqui. Então, esse ponto aqui é π. À medida que eu fosse subindo no circuito verde, eu vou chegar aqui em ângulos que são um pouquinho menores do que π. π menos ε. Ó. Certo? Nós teríamos este ângulo aqui, ó, sendo π menos ε. π menos ε. Esse ângulo vai diminuir um pouquinho mais. Galera, chega uma hora que ele para de diminuir. Vai ter a ver com uma condição de tangência aqui entre este raiozinho vetor e esse pontilhado. E, pessoal, dali em diante, ó, agora eu vou começar a descer aqui. Se eu fosse localizar um ponto como esse aqui, ele ainda vai ter um ângulo, ó, um pouco menor do que π. Quando eu chego aqui, eu voltei para π. θ1 é π neste cara aqui também, assim como era esse. Claro que a distância, o módulo é diferente, mas o θ1 deste ponto aqui é π. Aí eu vou começar a ter valores, quando eu entro aqui, ó, nesse trecho, que vão ser um pouquinho maiores do que π. Só que eu vou algo um pouco maior do que π, depois eu começo a voltar, chego num ponto típico como esse, π mais ε, e vou chegar nesse ponto aqui de volta, π, que é o meu valor inicial. Pessoal, quando eu estou centrado num ponto, pontos externos não são sensíveis à fase. Então, eu espero que isso mostre, deixe um pouco mais factível, por que a construção que a gente faz não é tomar a função em z e a 2πi. A gente faz o z ir para z e a 2πi, ou na verdade z menos e0 e a 2πi, só no que envolve o z0 de atenção. Tá bom? Vocês estão vendo aqui. Um cara sente a fase e o outro não sente. Então, nós temos que isolar esses caras e explorarmos essa possibilidade de acúmulo de fase separadamente para cada ponto de ramificação. Tá bom? Então, eu coloco isso aqui no texto, tudo isso que eu falei. Tá bom? Ah, professor, digamos que eu tenha entendido tudo. Tá, então você me convenceu que o 0 e o 1 dessa nova função, z menos 1 a meio, são pontos de ramificação. Né? 0 e 1 são pontos de ramificação dela. Mas e o infinito? Ele não pode estar escondido? Que nem estava lá na primeira? Vamos analisar. Tem possibilidade. Mas não vai ser, tá? Infinito não é ponto de ramificação. Qual é a construção que a gente faz? Troca z por 1 sobre z e estuda a origem desta nova função. Eu tinha meio de z menos 1.
Z vira 1 sobre Z. Z menos 1 vai virar 1 sobre Z menos 1. Vamos analisar o comportamento desta função aqui na origem. Notem, pessoal, que essa função aqui vai ser equivalente a 1 menos Z sobre Z. Nós teremos um Z ao quadrado no denominador, elevado a meio. Pessoal, nós temos 1 sobre Z, ó, que é polo simples na origem. A origem é uma singularidade, sim, desta função. Mas é uma singularidade isolada. Isso aqui não é Z a meio, não é log de Z. Não é ponto de ramificação. Então, a origem é um ponto singular desta função e, portanto, o infinito é um ponto singular da função original, mas não é uma singularidade não isolada, não é um ponto de ramificação. Certo? Então, agora, para a gente fazer o corte, nós temos que pensar em curvas unindo 0 e 1, porque um corte tem que unir pontos de ramificação. Certo? O meu infinito, eu vi que ele é um polo, mas não é corte. Né? Não é ponto de ramificação. Então, corte não tem que chegar nele. Tá bom? Então, duas possibilidades naturais aqui para esse problema, eu vou argumentar bem aqui para vocês, serão essas aqui. Ó. Tá? Nós vamos ter a possibilidade de estabelecer um corte de 0 a 1, porque esse é um certo caminho. Na nossa esfera de rima. São esses meus dois pontos de ramificação. Pode ser que eu queira ligar esses dois caras. Só que qualquer caminho é válido de 0 a 1. Então, pessoal, eu também posso ter um caminho que passa pelo infinito. Aqui, ele foi um cara intermediário. Eu até disse que ele é um polo simples, certo? Mas não é ponto de ramificação, então eu não tinha obrigação de ir até ele, tá bom? Então eu passei por ele, mas isso foi uma escolha arbitrária e qualquer outro caminho na esfera de Riemann de 0 a 1 seria válido. Nota que a gente não está falando de superfície de Riemann aqui, né, pessoal? A gente está olhando para o domínio de um ramo isoladamente. Tá? Então, é isso. Você tem seus pontos de ramificação e, em princípio, caminhos na esfera de Riemann que sejam possíveis. Todos são cortes aceitáveis e eles podem ter suas contrapartidas aqui no plano complexo. Eu estou no plano complexo, pessoal, mas eu marquei só o eixo X, porque o eixo Y só sobrecarregaria o meu desenho. Tá bom? Eu teria mais coisas a falar aqui, mas eu vou comentar sobre isso na próxima aula. Eu vou voltar para isso aqui e vou falar de novo deste exemplo aqui. Aí lá a gente complementa a nossa discussão. Era o que eu tinha para falar para vocês hoje. Tá? Eu vou encerrar a gravação.